Hoje nós vamos refletir sobre livres do abandono e da carência. Quero chamar você para abrir a sua Bíblia ou no seu celular acompanhar juntos. Romanos capítulo de número 8. Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, que o Espírito de Deus nos guie nessa reflexão. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreve estas palavras, e nesse trecho especificamente que nós lemos aqui, quando nós voltamos um pouquinho e vamos desde o versículo 31, nós vemos Paulo fazendo algumas perguntas. Ele pergunta, por exemplo, no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele pergunta sobre quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus. Ele também pergunta, será que Deus não vai nos dar todas as coisas de graça, sendo que Ele já nos deu Cristo Jesus? E ele também faz essa pergunta aqui, quem nos separará do amor de Cristo? E diante disso eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é um jovenzinho, um adolescentezinho, ou uma jovenzinha, uma adolescentezinha. Você não precisa responder, mas eu quero que você reflita e responda. Você se sente amado por Deus? Essa é a pergunta. Você se sente amado por Deus? E é claro que a nossa primeira resposta é sempre dizer sim, eu me sinto mais amado. Eu me sinto amado por Deus. Mas eu quero que você faça uma reflexão um pouco mais profunda sobre o fato de você sentir-se amado por Deus. Porque assim, você se sente amado por Deus, como todas as outras pessoas, ou você pensa assim que Deus tem filhos preferidos? Você pensa que Deus tem alguns filhos que são mais amados do que você, porque algumas pessoas ao seu redor são pessoas às quais você olha e fala, olha, esse aí é um cara que Deus gosta. Não é igual eu não é que nem eu não, esse aí Deus gosta. Aí a pergunta é, você se sente realmente amado por Deus? Você sente que o amor de Deus invade a sua vida? Você sente que o amor de Deus preenche a sua vida? Ou você acredita que, bem, eu me sinto amado por Deus, mas também não é lá essas coisas? Essa convicção do amor de Deus por nós é o que nos livra da inércia espiritual. É o que nos livra de estarmos estagnados espiritualmente. Quando nós temos convicção de que Deus nos ama, a nossa vida gira de uma outra maneira. É por isso que essas perguntas que Paulo faz são espécies de perguntas retóricas. São perguntas que ele faz, mas quem responde somos nós. Por exemplo, no versículo 31 de Romanos 8, quando Paulo pergunta assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não dá uma resposta, mas a resposta somos nós que temos que dar. Porque a nossa resposta mostra como está a nossa convicção de fé. Paulo faz algumas perguntas. A primeira é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a quem podemos temer? De quem nós devemos ter medo? Ou quem pode impedir a nossa vida de avançar, sendo que Deus é por nós? Isso aqui é muito interessante nós pensarmos. Deus é por nós. Deus não está contra nós.
Deus não está contrário a nós. Muitas vezes, algumas pessoas, quando a vida começa a dar errado, começam a pensar que Deus está contra elas. Começam a pensar em Deus como um ser superior, com um chicote na mão, só esperando que você erre para te dar uma chicotada. Mas não. O que a Bíblia está nos dizendo, o que Paulo está perguntando para nós, para que a gente dê a resposta, ele está dizendo: Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele faz algumas outras perguntas. Ele fala assim, falando a respeito de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Repete assim: todas as coisas. Vamos de novo. Todas as coisas. Você sabe o que é todas as coisas? Se caísse assim uma pergunta lá na sua prova: o que são todas as coisas? O que você ia responder? Todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que Deus não poupou Jesus Cristo, mas Ele entregou Jesus. Deus entregou o que havia de melhor e mais importante, mais especial. Então, Deus entrega Jesus. E aí Paulo fala assim: Deus que entregou Jesus, que não poupou Jesus, mas entregou Jesus, Ele não vai nos dar de graça todas as coisas. Quem dá essa resposta somos nós. Porque às vezes a gente fica temeroso de que coisas vão faltar nas nossas vidas. A gente fica temeroso com medo do que vai faltar, com medo da vergonha, com medo da escassez. Mas o que Paulo está dizendo para nós e o que Deus está dizendo para mim e para você é que Deus entregou Jesus Cristo. Dessa forma, Ele pode nos dar e vai nos dar todas as coisas e de graça. Essas respostas que nós damos a essas perguntas, elas revelam o nosso coração, a fé que há em nosso coração e a convicção que há em nosso coração. Ele também pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, quem pode fazer alguma acusação contra quem Deus elegeu, contra quem Deus escolheu para a salvação? É Deus quem o justifica. Ou seja, ninguém pode fazer alguma acusação contra mim, contra o meu pecado, contra as minhas falhas. Porque quem poderia fazer, escolheu me justificar. Então, ninguém pode fazer nenhuma acusação contra nós. E Paulo também pergunta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, não há nenhuma condenação que pode atingir aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós e está à direita do Pai intercedendo por nós. E ele faz também essa pergunta que é o nosso foco aqui, aquilo que eu quero me focar, que é a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quando eu perguntei para você se você se sente amado por Deus, a pergunta, ela tem como foco você responder se você se sente amado por Deus ou se você ainda é dependente de outros amores. Isso porque nós fomos criados, desde a nossa infância, nós somos criados dependentes de amores. Nós somos criados dependentes do amor do nosso pai, do amor da nossa mãe, do amor do avô, da avó, enfim, e de pessoas mais velhas. E todas as vezes em que nós esperamos muito e recebemos pouco, isso gera ou gerou em nós traumas. Isso gerou em nós más lembranças da nossa infância e fez com que a nossa formação, portanto, fosse dependente de amores. Olha lá, as lembranças de abandono e carência da infância nos fazem desenvolver mecanismos de. Então, quando o abandono e carência são marcantes na nossa infância, o ser humano ele parte para dois extremos de mecanismos. O primeiro é da compensação, que é quando essas pessoas se tornam brilhantes.
se tornam muito bem-sucedidas em tudo o que fazem, porque desejam sentir-se amadas, por isso tentam ser o melhor em tudo sempre, e muitos conseguem, se tornam profissionais brilhantes, artistas brilhantes, pessoas brilhantes, tudo porque elas querem compensar a falta de amor, querem compensar o abandono e a carência que sofreram, sendo bem-sucedidas, de maneira com que, se eu for bem-sucedido, então eu vou ser amado. Esse é um dos espectros, esse é um dos extremos que a carência e o abandono desenvolve no ser humano. O outro é o da proteção, ou de uma autoproteção. Tenta demonstrar que não quer ou não precisa ser amado e torna-se rebelde. Então, de um lado, na compensação, nós temos as virtudes, e do outro lado, no instinto de proteção, nós temos os vícios. Tornar-se rebelde, tornar-se como alguém que diz que não depende de amor. Mas, o que para nós importa dizer nesta noite é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Mas daí você fala assim, mas eu vivo tantas situações na minha vida que me impedem de estar convicto do amor de Deus por mim. Paulo também. Porque se você ler o versículo 30, se você ler o versículo, deixa eu achar aqui. Se você ler o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? No versículo 35, Paulo dá alguns exemplos de coisas que aconteceram com ele e que poderiam separá-la do amor de Deus, ou que tentaram separá-la do amor de Deus. Então Paulo diria assim, poxa Lu, você está aí pregando que nada pode me separar do amor de Deus, mas, versículo 35 diz, eu passei por tribulações, eu passei por angústia, eu fui perseguido, eu passei fome. Como que Deus ama alguém que passa fome? Eu passei por necessidade, eu não tinha o que vestir. Não é que ele não tinha o tênisinho da Vans que você quer, o tênisinho da Nike que você quer. Ele não tinha nada para pôr no pé. Ele não tinha nenhuma roupa para vestir. Ele diz que ele passou por perigo. Ele diz que ele passou por perigo de morte, por ameaça de morte. E aí eu pergunto para você, se você fosse escrever como Paulo aqui no versículo 35, o que você escreveria? Quando ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui ele cita a tribulação, a fome, a nudez, o perigo ou espada. Mas talvez alguns de nós aqui citaríamos outras coisas. Citaríamos a depressão como um impeditivo de sentir-se amado por Deus. Poxa, como que Deus me ama se eu estou depressivo? Como que Deus me ama se eu sofro com crises constantes de ansiedade? Como que Deus me ama se meus pais me rejeitaram? Como que Deus me ama se eu não consigo arrumar um emprego? Como que Deus me ama se eu não consigo encontrar um sentido na vida? Se eu não consigo encontrar uma carreira para eu seguir? Como que Deus me ama se eu passo dificuldades financeiras? Bem, Paulo nos mostra aqui que é absolutamente possível existir um equilíbrio saudável entre as tensões e as angústias do dia a dia e continuar crendo no amor de Deus. Paulo, que passou por fome, que passou por nudez, que passou por necessidades, que foi morto, ele diz assim para nós, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu passei por fome, você passa por depressão. Eu não tive o que vestir, você passa por crise de ansiedade. Todos os meus amigos me abandonaram, Paulo diria. Talvez a rejeição que você sofra é do seu pai, da sua mãe, da sua família. E Paulo diz, ainda assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o que Paulo diz para nós, no versículo de número 36, ele cita, dizendo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É por isso que o sofrimento faz parte da nossa vida.
Porque enquanto nós caminhamos aqui, nós somos como ovelhas destinadas ao matador. Mas o amor de Deus foi revelado por nós em Cristo. E em todas essas coisas, nas boas e nas ruins, nós somos mais do que vencedores, porque Deus revela o amor dele por nós. Deus prova o amor dele por nós. Deus prova o seu amor por nós na criação. Quando Deus cria um mundo perfeito para a nossa habitação, para a nossa gestão, Deus prova o seu amor para mim e para com você. Deus prova o amor dele na aliança que ele faz com o povo dele. O povo de Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, que somos nós. Deus prova o seu amor para conosco no cuidado e na proteção. Mas de maneira plena, o amor de Deus atinge a sua plenitude na encarnação e no sacrifício de Jesus na cruz. Na encarnação e no sacrifício de Jesus na cruz, Deus prova o amor dele por mim e por você. Porque o amor de Deus por nós não é um amor apenas falado. Sabe quando o menino chega na menina, ali por volta dos 15 aos 20 anos, que é a fase dos hormônios, a flor da pele, e ele fala assim para ela: eu te amo. Eu amo você. Ela vai derretendo assim. É aquele amor só da boca para fora. Né? Com 15 anos não sabe nem o que é o amor ainda, nem o amor romântico. Não deu tempo ainda de assistir todas as séries de comédia romântica do Netflix para aprender o que é amor romântico. Sabe? Aí a menina fala assim: não, mas para namorar comigo tem que ir na igreja. Você crê em Deus? Ela pergunta para o menino, né, Mateus? Você é crente? Você crê em Deus? Aí, naquela fase do amor romântico e tal, o cara fala: não, eu creio em Deus, eu creio em quem que você quiser. Fala aí, em quem que você quer que eu creia? No Buda? Eu creio no Buda. Em quem a menina falar que ele tem que crer, ele vai crer. Mas por quê? Porque é aquele amor da boca para fora. Aquele amor que não se prova. Aquele amor que não tem consistência. Mas o amor de Deus por nós é um amor com prova. Deus prova o amor dele para conosco. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus por nós é um amor com provas. Deus prova até a última consequência o amor dele por mim e por você. E isso é um privilégio inigualável. O amor dele é grandioso demais. Porque nós estamos falando de um ser absolutamente perfeito e santo, que escolhe se relacionar com seres absolutamente imperfeitos e pecadores que somos nós. E não só isso. Ele não nos trata como seres absolutamente imperfeitos e pecadores, totalmente depravados. Mas por causa de Cristo, Deus olha para mim e para você e nos trata como filhos, por causa de Cristo. 1 João 3,1 diz isso. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Então, o amor de Deus por nós se revela em Cristo Jesus, que morre, que se sacrifica em nosso lugar, e nós somos assim considerados e chamados de filhos. O amor de Deus por nós não é um mero negócio. Muitos amores humanos, eles são um negócio. Quando a gente vai casar, quem vai casar aqui? Amém, aleluia. Um monte de gente, né? Mas era para você que tem vontade de casar e está solteiro, falar: mas tudo bem. Desesperado, estou brincando. Quando nós vamos casar, a gente vai no cartório e assina um contrato. Sabia? Quando você vai casar, você vai no cartório e assina um contrato. Quando você vai abrir uma empresa e você tem um sócio, você vai no cartório e assina um contrato também. Esse contrato, ele tem as suas cláusulas. Esse contrato, ele tem ali os seus artigos, as suas determinações. E muitos relacionamentos humanos que parecem amor são tão somente um contrato.
Eu aprendi aqui há muitos anos com o pastor Edinaldo. Ele sempre exemplificava quando ele estava num aconselhamento pré-nupcial. E ele sempre exemplificava que ele perguntava assim para os noivos: tem alguma coisa que se o seu marido ou sua esposa fizer, você não vai perdoar de jeito nenhum? E aí o pastor sempre dizia que muitos respondiam assim: se ele me trair, eu não vou perdoá-lo. Ou se ela me trair, eu não vou perdoá-la. Sabe o nome disso? Contrato. Eles estão estabelecendo um contrato, mas esse contrato tem uma cláusula, que se trair, esse contrato se rompe. E muitos amores nos nossos dias hoje são como se fosse um contrato, como se fosse um negócio. É o pai que olha para o filho e fala: olha, filho, eu te amo, mas se você não fizer a faculdade que eu quero que você faça, aí eu vou dar um passo atrás desse amor. Isso não é amor, isso é contrato. Isso é negócio. Isso é um negócio. Mas o amor de Deus por nós não é um negócio, não é um contrato. É uma aliança. É uma aliança. Hoje lá em casa eu acordei, foi muito louco, eu estava dormindo. Eu acordei com uma buzina: Bi, entrega da Shopee. Ouvi gritando assim: Luciana, entrega da Shopee. Eu falei: os caras da Shopee estão desesperados, porque estão acordando cada vez mais cedo, né? Para entregar as coisas. Mas a minha relação com o entregador da Shopee é um negócio. Ele quer entregar a mercadoria para mim e receber a comissão dele. Eu quero receber a minha mercadoria e está tudo bem. Se ele jogar a minha mercadoria por cima do portão e quebrar, eu vou ficar furioso com ele, vou reportar ele lá, para ele perder, para ele deixar de ser um entregador. Se eu demorar muito para descer, ele vai ficar bravo comigo. E a nossa relação vai estar rompida. Mas é um negócio. A relação de Deus comigo e com você não é um negócio. As nossas relações interpessoais entre irmãos que nós somos, não é para ser um negócio. É para ser uma aliança. Só há amor verdadeiro quando há uma aliança. Olha lá, o verdadeiro amor não é um contrato, não é um negócio, é uma aliança. Quando a gente se casa, nós fazemos uma aliança com o outro. Não há cláusula nesse contrato que pode ser rompida. Uma aliança não se quebra, uma aliança não se rompe. E Deus estabelece conosco uma aliança em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos confiar na afirmação que diz que nada vai nos separar do amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. É por isso que a continuação do texto, versículo 37, Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós nunca somos perdedores. Nós nunca estamos perdendo. Porque nós já somos vencedores. Super vencedores, é o que quer dizer essa expressão, mais que vencedores. Estamos acima dos vencedores. Somos super vencedores por causa de Cristo Jesus, que nos amou. Estabeleceu uma aliança conosco. Então, essas respostas a essas perguntas, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Para Paulo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Para nós tem que ser assim. Nem a tristeza, nem a falta de dinheiro, nem a falta de sentido, nem a depressão, nem a ansiedade, nem a ideação suicida. Nada vai quebrar esta aliança que Deus, por iniciativa dele, faz conosco. Nada. Nem a rejeição dos pais, nem a rejeição do namorado, do marido, da esposa. Nada. A nossa noção de amor está baseada no amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. Eu li um livro do pastor Ricardo Barbosa, e ele finaliza com essas afirmações, e eu vou finalizar com essas afirmações. Ele diz assim: o amor de Deus não diz respeito ao que eu sinto. Então não importa se eu me sinto amado por Deus ou não. Porque tem dia que eu vou me sentir amado por Deus, tem dia que não.
O amor de Deus não diz respeito ao que eu sinto, mas ao fato real de que Ele veio até nós e nos deu o seu Filho para nos oferecer o perdão e a reconciliação. Ou seja, eu saber que Deus me ama não é porque eu sinto que Deus me ama, mas é porque aconteceu um fato real, que Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Entendemos o significado do amor a partir do amor de Cristo, e não do amor dos nossos pais, cônjuges, ou de quem quer que seja. Nada vai poder nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma coisa, eu quero que você manuseie a sua Bíblia comigo para a gente fechar. Capítulo 5 de Romanos, ele termina lá no versículo 21. Achou aí? Romanos 5, 21. Diz assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim termina o capítulo 5. Aí a gente vai para o capítulo 6. O capítulo 6 termina lá no versículo 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 7 termina lá no versículo 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o capítulo 8 termina lá no versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, essa é a resposta de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, diante da perseguição, da acusação, da morte, da nudez, do perigo, da espada, da ansiedade, da depressão, enfim. Que diremos, pois? A resposta é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós respondemos Cristo Jesus, nosso Senhor, significa que Deus revelou o seu amor por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que eu não me sinto carente. Por quê? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que meus pais e os meus familiares me abandonem, o que eu digo a respeito disso? Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você para nós orarmos. Fica em pé aí para a gente fechar, orando. Abaixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche aí os seus olhos, eu quero dar a oportunidade de você falar com Deus. Orar, falar com Ele. Pode ser que hoje você ainda não fez isso. Pode ser que hoje você ainda não parou por um tempo e falou com Deus. Eu quero te dar essa oportunidade de você fazer isso neste momento. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Esqueça o que acontece ao seu redor, ao seu lado. E fale com Ele. Diga que você quer ser inundado dessa convicção de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a prova do amor de Deus por você. E assim você pode viver livre da carência, livre do abandono, livre da dependência emocional de outras pessoas.
porque nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do amor do Senhor. A minha oração, Pai, é que o meu coração esteja inundado dessa convicção do Seu amor por mim. Mas que essa seja uma realidade para cada pessoa que está aqui entre nós nesta noite. Livra-nos do abandono, livra-nos da carência, livra-nos da dependência emocional e enche-nos da convicção de Cristo Jesus, nosso Senhor, do amor do Senhor revelado em Cristo por nós, ó Pai. Que ninguém aqui se sinta abandonado, que ninguém aqui se sinta sem amor, sem a convicção de que é amado, mas que todos nós possamos ter a certeza de que somos amados pelo Senhor, que o Senhor prova esse amor para conosco em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus por nós. Dá-nos essa consciência, essa convicção, porque só isso pode mudar completamente as nossas vidas e definitivamente as nossas vidas. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.